Oi, eu sou a Ana Paula do Glitter Hexagonal e hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo dando dicas de como esmaltar, como fazer nail art em unhas curtas. E dessa vez é unhas curtas com base preta. Então eu vou dar dicas, as minhas unhas já estão curtas por conta da prevenção de contágio do coronavírus. Então esse vídeo vai ser de dicas de nail art, mas também uma conversa sobre essa situação de pandemia que a gente está vivendo hoje. Então as minhas unhas da mão esquerda estavam compridas, já cortei. Para fazer essa nail art vocês podem usar bolhadores, mas também a ponta do palitinho de limpar os cantinhos. Eu tenho aqui bolhadores que são um lado bolhadores e outro lado são pincéis filetes, então eu usei eles também. E eu vou usar um disco de swatch que eu cortei as pontas das unhas para elas ficarem curtas. E isso vão ser 10 dicas de nail art para vocês ficarem em casa e se ocuparem nesse momento tão drástico que a gente está vivendo. Então, fique em casa. Já começo com uma carimbada. Eu vou usar uma placa da Moyu, mas vocês podem usar qualquer placa. Essa aqui eu estou usando porque ela tem uns temas minimalistas. E a ideia dessas nail arts de hoje é que elas tenham todas fundo preto e sejam bem minimalistas. Usando branco, esse branco que eu vou usar é o esmalte branco para carimbo da Watcha. Tem cupom de desconto lá na loja Carimbos de Unha. E eu vou propor alguns tipos de arte minimalista para quem teve que cortar as unhas, para quem tá com unhas cotocas e não sabe como fazer artes interessantes, e para vocês também passarem o tempo, porque afinal de contas esse canal e também o Insta do Glitter Hexagonal foram feitos para produzir conteúdo para que as pessoas também se divirtam um pouco, para terem alguma informação, porque a ideia agora é ficar em casa, evitar o máximo possível contato com as pessoas, com pessoas de fora, para que o vírus não se espalhe tão rápido. É um vírus de altíssima capacidade de contágio. Olha aí, ó, a primeira coisa deu meio errado, primeira carimbada, mas também é super difícil carimbar em círculo de swatch. Então eu tô corrigindo aí, tô passando acetona com o pincel filete para tirar aqueles borrados, porque às vezes isso acontece, a gente carimba e vem um pouquinho da carimbada para fora e ela fica solta e aí fica borrando. Então agora eu passei acetona para limpar o borrado e vou passar com um pincel bem fininho, eu vou passar branco para refazer as linhas que ficaram ruins, e depois eu vou dar um jeito de uniformizar com top coat, mas aí vai ser no final. Tô tentando fazer as linhas mais finas possível para que essa carimbada não fique muito tosca, mas a ideia é essa, assim, o contraste maior e a forma geométrica. Eu adoro triângulos, esse é o triângulo impossível. As formas geométricas e o contraste do preto e branco fazem bastante essa estética minimalista, e isso é super legal para unhas curtas. Eu gosto particularmente e acho que super vale a pena tentar. Agora eu vou fazer uma coisa que eu adoro, que é fazer linhas diagonais. Adoro fazer uma linha diagonal. Claro, tem que ter um pouquinho de segurança na mão, por isso é bom fazer sempre com a mão que a gente confia mais, né? Eu sou destra, então tô fazendo com a mão direita. E aí eu vou fazer uma linha diagonal e vou fazer pontinhos aí
para deixar essa nail art bem minimalista mesmo, super fácil de fazer. Claro que eu tô fazendo só em uma unha aí, mas, né, fazer em todas também não vai ser tão difícil. Para que a gente fique mais tempo possível em casa, a gente vai acabar enlouquecendo, então tentem arranjar alguma coisa que vocês gostem de fazer, arranjar atividades, por exemplo, leiam, por exemplo, coloquem as séries em dia, ou se vocês não puderem fazer totalmente essa parada, trabalhem de casa. Eu tô usando, esse aí é um bolhador, é o bolhador grande, de ponta grande. Se o foco ajudar, vocês vão ver. Mas então, como eu ia dizendo, fiquem em casa o máximo que vocês puderem. Preservem os idosos, que são as pessoas que estão em um grande grupo de risco. Preservem as crianças também, porque por mais que elas possam não ter tantos efeitos, e os efeitos podem acontecer sim, mas pode ser que as crianças sejam assintomáticas, mas criança é um grande vetor de doença. Então, porque elas não conseguem, né, se habituar a certos protocolos. Aí eu tô fazendo poás bem, nesse caso aí não são aleatórios, eles são simétricos. Depois no final eu vou mostrar porquê, mas eles poderiam ser super aleatórios, eu acho legal também. Nesse caso aí eu tô fazendo eles bem distribuídos na unha, com o branco, mas não vai ficar só branco. Se tu quiser deixar no branco só, por mim, óbvio, tá de boas. Mas eu vou fazer uma outra coisa em cima desse branco. E agora eu vou fazer, na verdade eu escolhi um bolhador bem fininho para fazer esse triângulo branco no meio da unha, mas poderia ser com pincel, seria até mais fácil. Mas dá para fazer também com bolhador, e já deu para perceber que eu adoro triângulo, né? Mas essa ideia do triângulo branco no meio da unha, que ele vai ganhar uma outra coisa em cima, também é um jeito de fazer unhas minimalistas. Gente, é sério esse negócio de ficar em casa. Não é quarentena que chama, quarentena é quando a gente está doente e se isola. Isso é o isolamento social que a pandemia nos obriga para que a gente pare de espalhar o vírus, né? Porque se a gente contrai o vírus, a gente também coloca outras pessoas em risco, não só a gente. E a ideia é evitar ao máximo que muitas pessoas fiquem doentes, muitas pessoas doentes graves, e isso vai pesar muito para o sistema de saúde e pode ser que ele não consiga atender todo mundo. Aí eu fiz uma pincelada bem seca, né, para fazer um efeito depois. De novo vou usar o esmalte para carimbo branco da Watch. Aqui eu estou usando uma placona da Pipila para fazer uma carimbada. Carimbada simples, vocês vão ver que são carimbadas bem simples de fazer, e vejam aí o resultado. Também deu uma pequena falha. Vocês vão ver que a carimbada vai sair com um errinho ali. Essa carimbada vai ser consertada de alguma forma. Eu vou consertar ali do lado, mas eu quis fazer uma coisa mais minimalista, meio hipster até. E aí o jeito é dar uma consertada naquilo ali, aproveitar a carimbada, e eu vou mostrar como é que eu consertei depois. Mas, como eu ia dizendo, fiquem em casa, vocês vão ver isso pelo vídeo inteiro. A recomendação é ficar em casa, e a recomendação principalmente é evitar de frequentar lugares aglomerados com muita gente, que as pessoas fiquem muito perto umas das outras, lugares não ventilados. Quem tiver que trabalhar, quem for obrigado a trabalhar de um jeito ou de outro, tente fazer todo aquele ritual de higiene, lavar as mãos com água e sabonete, ou sabão, ou detergente de louça, é eficiente, tá?
só que vocês têm que lavar bem as mãos, evidente, né? Evitar tocar os olhos, a boca, o nariz, e principalmente evitar de ficar perto de pessoas que estão espirrando ou tossindo, tossir na dobra do braço. Aí eu tô fazendo uma inglesinha, na verdade é uma espanhola que chama, que é uma inglesinha com cor e na diagonal. Eu adoro esse tipo de decoração, é super fácil de fazer, dá pra fazer com o pincel do próprio esmalte. Aí eu usei um dourado meio platinado, 2 camadas, e só uma diagonalzinha na unha, super elegante, e dá pra usar em festa, dá pra usar em várias coisas, e não tem tanto mistério, né? Não tem tanto segredo para ser feito. Eu vou fazer agora, vou usar um platinado quase rosé para fazer uma outra ideia por cima do preto. Eu acho que é sempre bom a gente aprender a fazer essas coisas mais simples nas unhas, porque, sei lá, nail art muito elaborada às vezes nos deixa meio frustrado, nos tira um pouco de tempo. Então é sempre bom a gente aprender essas nail arts mais simples. E a ideia desse vídeo é vocês me fazerem companhia, porque eu também tô em isolamento social. Eu fazer companhia para vocês, a gente falar um pouquinho sobre essa epidemia. Eu tô com muito medo, eu tenho uma avó de 90 anos, eu tenho uma tia, minha mãe é uma pessoa que já tem mais de 60 e está no grupo de risco. Então é bem perigoso isso tudo. Então eu estou fazendo coisas para me distrair, para produzir conteúdo, para distrair vocês, mas também para falar sobre isso, porque quando a gente se protege de um vírus, a gente também está protegendo toda a nossa comunidade. Eu estou aí eu vou fazer uma linha, né, usando o pincel filete bem fino e comprido. Vou fazer uma linha nessa vertical aí da unha. Eu vou fazer essa linha e depois vou retocar ela, tá? Essa linha também, o ideal é a gente puxar ela bem retinho, ou às vezes até puxar a própria unha em vez de puxar a mão, claro, né? Em vez de puxar o pincel, que aí a gente tem mais segurança. Claro, nada dessas linhas são super retas, né? Elas são feitas à mão, então isso eu acho que também dá o tchan. Gente, vocês sabem o que significa achatar a curva? Eu vou fazer um gráfico aqui bem alegórico, na verdade é um gráfico bem ilustrativo para explicar o que significa achatar a curva. A gente tem uma previsão, porque o coronavírus é altamente contagioso. Então a gente tem uma previsão de contágio desse vírus bem rápida. Só que a gente está com muito medo, né? As autoridades de saúde estão com muito medo, porque se muita gente ficar contaminada ao mesmo tempo, e aí é essa linha que eu estou fazendo aí, pouco tempo e alta taxa de contaminação, existe uma chance muito grande que antes que a curva comece a descer, ou seja, os casos de contaminação comecem a diminuir, o sistema de saúde entra em colapso, porque quanto mais pessoas estiverem doentes ao mesmo tempo, mais elas vão precisar de hospital e respirador e tal. Achatar a curva significa que esse mesmo número de pessoas contaminadas seja contaminada ao longo de mais tempo. Ou seja, a gente diminui o contágio de muitas pessoas ao mesmo tempo, diminuindo a exposição dessas pessoas. Então, isso é uma forma da gente evitar que o sistema de saúde tenha que dar conta de leitos de UTI, de respirador e de médicos de emergência, de muita gente ao mesmo tempo, porque não tem
essa capacidade, nem o SUS, nem os planos de saúde. O SUS está aí, né, dando um exemplo de bons serviços para a gente, mas assim, se muita gente estiver doente, ao mesmo tempo, o sistema de saúde vai entrar em colapso. E se muita gente estiver doente, mas esse tempo for esticado, ou seja, mais espaçado o número de contaminações graves, né? A gente tem como, o sistema de saúde tem como dar conta mais fácil ou menos difícil desses casos. Então, por favor, fiquem em casa, façam esse isolamento social o máximo que vocês puderem, se cuidem, cuidem dos outros, cuidem dos seus idosos, e sigam, né, fazendo os protocolos, seguindo os protocolos que todo mundo está pedindo, né, que todo mundo siga, a exemplo de países como a China e a Itália, que já passaram pela parte pior da contaminação e, né, dos casos graves. Na verdade, a Itália não passou pela parte pior ainda, ela ainda está numa situação bem difícil, e a gente não quer chegar nisso no Brasil, porque o Brasil é muito maior que a Itália, né? E tem muito mais deficiências em termos de assistência e enfim. Aí eu fiz uma outra espanhola com um verde bem metálico, bem vivo, um verde folha, verde alface, sei lá. Verde alface não, verde folha. Dei 2 camadas desse verde na diagonal, uma diagonal um pouco mais íngreme, digamos assim, com relação àquela outra. E também acho bem legal esse contraste entre esse verde super gritante e esse preto, fica bem bonito. Eu tô fazendo, agora eu vou terminar de retocar essas unhas. A gente está conversando aqui bastante, eu estou gostando dessa oportunidade de criar essa interação, né? E falar ao mesmo tempo que estou dando dicas de nail art. Aí eu estou dando um retoque naquela unha que eu tinha feito, a vertical branca. Não reparem muito, né? A minha câmera é muito ruim de foco, mas enfim. A ideia é que a gente fique aqui conversando e essas dicas sirvam ou para entreter vocês ou para vocês seguirem, né? Já que a ideia é ficar em casa e fazer coisas que deixem a nossa cabeça um pouco mais leve, né? A ideia além de tratar o nosso corpo e deixar que o nosso corpo fique um pouquinho mais saudável para se preparar para essa pandemia, a nossa cabeça também tem que estar um pouquinho mais saudável. Aí eu tô dando um retoque em preto no meio das linhas ali daquele triângulo para retocar o fundo, enfim, para fazer para arrumar aquilo que ficou meio estragado lá no início. Eu tô usando pincéis, inclusive pincéis que eu adaptei, né? Esse fininho aí que vocês estão vendo, eu adaptei porque eu não tinha um tão fininho assim. Agora eu vou fazer o resto daquela unha de poá que eu achei tão bonitinha, e eu vou usar um degradê neon, e eu acho bem legal porque o degradê neon ele fica super destacado na unha preta. E aí eu fiz poás brancos por baixo, porque o branco ele é um calço pro neon. Se eu colocar o neon direto em cima do preto, ele não vai ressaltar, principalmente porque eu tenho duas cores, o laranja e o amarelo, que são um pouco translúcidas. E aí eu uso o branco para dar o calço. O branco é a luz desse neon, né? Agora eu começo lá em cima, perto de onde seria a cutícula, com o rosa, com o pink. Esse pink eu vou fazer 2 linhas dele, bolhador médio, tá? Não é nem tão grande nem o menor. Aí eu faço 2 linhas dele, depois eu vou com o laranja, na verdade é um coral, não é bem um laranja. Esse laranja eu tô usando uma linha dele e mais um pouquinho
na linha de baixo para melhorar o efeito de degradê. E aí eu uso o amarelinho no resto da bolinha. Vocês vão ver no final que vai dar um efeito bem mais legal de degradê do que se fosse uma bolinha separada em amarelo. E aí fica assim, bem chamativo. Eu acho muito legal essa ideia de poar neon. Acho que fica bem legalzinho, bem bonitinho. Agora falta pouco para terminar as ideias de nail art. E eu vou continuar conversando aqui com vocês. Eu tô nesse momento, hoje é dia 21, sábado, e eu acabei de ficar sabendo que o presidente decretou que os aeroportos e as rodoviárias sejam abertos, né, que eles estavam sendo fechados para evitar mais fluxo de pessoas entre estados, entre países e entre cidades. E o presidente agora deu esse decreto para abrir. Ele acha que também não é importante fechar os shoppings e tal. E eu tô muito chateada, tô bem triste com isso. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham disso, assim. Eu fico com muito medo que, diante de uma pandemia tão absurda que a gente está vivendo, uma situação de calamidade pública, mundial. O globo está todo preocupado, todos os países estão preocupados em conter essa propagação do vírus. Muita gente já morreu, muita gente está muito doente, muita gente já perdeu familiares por causa de uma contaminação dessas. E eu acho que os municípios e os estados estão tentando fazer de tudo para evitar que essa contaminação se espalhe, por decretos, por ações afirmativas, seguindo protocolos da Organização Mundial da Saúde. E o nosso presidente, que não acredita nessa pandemia, não acredita nessa doença, resolveu ir na contramão de tudo. E acho que a gente precisa cada vez mais se unir como cidadão para tentar barrar os efeitos dessa pandemia, que já vão ser desastrosos sem essas ações bastante equivocadas do governo. Então eu queria sugerir que vocês se informem, porque uma das coisas que mais piora essa pandemia é a propagação de boatos. Essa propagação de boatos está cada vez pior, porque no WhatsApp alguém divulga um vídeo dizendo que dá para fazer álcool gel com gel de cabelo. Tem outras pessoas que divulgam um vídeo dizendo que é só fazer gargarejo com vinagre que mata o vírus. Não é assim, gente. Por favor, tentem buscar fontes seguras e confiáveis de informação. O Dr. Drauzio Varela tem no Instagram e no YouTube tem dado informações bem importantes, principalmente sobre o que fazer, por exemplo, se tu tiver sintomas. Ele está falando sobre quem tem sintomas leves ficar em casa, porque ir para o hospital é perigoso para quem está com esses sintomas e para quem está no hospital também, para os funcionários do hospital, para as pessoas que estão esperando atendimento, para os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde. Então, só vá num postinho ou num hospital se tiver sintomas graves como falta de ar, dificuldade para respirar, caminha e tem dificuldade para respirar, enfim. E aí tem um outro cara que eu sigo também no YouTube e no Instagram, que é o Átila Yamarino, que ele é muito, muito bom. É um pesquisador, biólogo, pesquisador de virologia, e ele tem dado informações imprescindíveis sobre as situações, né, gerais do coronavírus, quanto coisas que são ações importantes que são
muito importantes para serem feitas para já, para ontem. Aí vocês estão vendo que eu vou usar agora mais uma vez o bolhador. Eu finalizei algumas das unhas, e aí agora eu vou fazer aqueles meus famosos pontinhos. Eu acho muito legal usar algumas cores mais vivas para fazer umas pinceladas secas e fazer pontinhos, assim, eu acho que fica bem legal. E como eu ia dizendo, então, gente, procurem informações seguras, não confiem em tudo que vocês leem no WhatsApp, porque às vezes um boato no WhatsApp pode ser super bem intencionado, as pessoas ou não quererem propagar fake news, mas já propagaram. Então, duvidem de coisas que sejam muito milagrosas, duvidem de informações que não têm fonte segura. Por exemplo, eu ouvi falar que dá para fazer não sei o que. Tentem sempre procurar informações, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, elas que tem sempre boletins super importantes nessa situação, profissionais renomados de saúde, enfim. Eu estou quase finalizando as minhas nail arts. A ideia é que vocês tenham, 10 exemplos aí de como fazer nail arts legais para unhas curtas. Muita gente tá tendo que cortar as unhas. Eu sei que quem gosta de nail art, de esmaltação e etc, desse universo, para cortar as unhas curtinhas é uma coisa chata, mas unha cresce, gente, e logo a gente já vai poder fazer o que quiser com as unhas super compridas, mas por enquanto manter as unhas curtas é uma forma de ajudar a não a higienização, né? A não ter coisas que ajudem mais no espalhamento desse vírus. Aí vocês vão ver as 10 ideias de nail art, e eu gostaria de agradecer pela companhia. Foi um vídeo super comprido, mas queria agradecer pela companhia de vocês. Se vocês fizerem essas artes, alguma dessas artes, me mandem, me coloquem um link aqui ou comentem, que eu vou gostar bastante de saber. E em breve eu pretendo fazer um outro vídeo com outras dicas e talvez a gente converse sobre mais coisas. Então, por enquanto é isso. Fiquem em casa, se possível. Façam as unhas sempre que puderem. Cuidem dos seus, cuidem da saúde mental de vocês. E me sigam nas redes sociais. Enquanto vocês estiverem por aí, enquanto tiverem internet, curtam esse vídeo se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem se quiserem, me sigam lá no Instagram, @glitter.hexagonal, e não esqueçam, se cuidem dos outros, fiquem em casa o máximo que puderem, tomem um pouco de sol se puderem, e é isso, gente. A gente se encontra no próximo vídeo, de preferência com melhores notícias do que as que estão. Tchau, tchau.